Os outros, o Luiz Araújo, o Plata, o Michael, o Cebolinha, o Juninho, têm suas qualidades, uns mais, outros menos, mas nenhum deles, vou comparar com o 19, nenhum deles é Bruno Henrique de 19, Arrascaeta de 19, Gabriel de 19, que era outro jogador, nenhum deles está nesse nível. E o Pedro de 2022. Então, esse time tem que funcionar melhor. Porque são bons jogadores, mas não são tão acima da média. O Flamengo não tem o Almada e o Luiz Henrique voando como o Botafogo teve no passado. Então, isso é um ponto que tem que se entender. Ah, você não diz que é o melhor elenco. Mas eu quero dizer o seguinte: do meio para frente, tem bons jogadores, mas você não vai enxergar ali jogadores tantos jogadores desequilibrantes. Isso até talvez explique um pouco os gols perdidos, que é um problema antigo que agora parece mais acentuado ainda. Então, coletivamente, o time tem que funcionar bem, sempre. E a concentração, foco no jogo, respeito total pelo jogo. Com Libertadores não se brinca. Você tem que ter uma placa lá pregada lá na porta do vestiário. Com Libertadores não se brinca, amigo. Com Libertadores não se brinca. Será que nunca vão aprender isso? O Flamengo nunca vai aprender essa lição? Não importa o que fale a imprensa do Oba-Oba, que sempre acha que os brasileiros são favoritos, vão ganhar com facilidade. Eles chegam à final e dominam a Libertadores. Mas no meio do caminho, gente, tem vários percalços e vários fracassos. E várias derrotas. Só que um ganha, dois chegam na final e tal, mas o Corinthians já andou fracassando, o Flamengo fracassando, o Racing, que ontem perdeu para o Bucaramanga jogando nada, surrou brasileiros em fileira. Então a gente cansa de ver isso aí. Isso acontece toda hora. O Cruzeiro perdeu para um time que eu não consigo nem pronunciar o nome, Muxiruna. Esse time do Racing é bem maluco, né, Mauro? É capaz de fazer uma partida espetacular e daqui a pouco um negócio bizarro. O que eu vou falar, coisa que acho que as pessoas não estão prontas para ouvir. O técnico é muito limitado. O Gustavo Costas, ele tem uma forma de jogar. Quando encaixa, é uma beleza. Que é alternar momentos de pressão alta, e quando recupera a bola, consegue criar, e jogar em transição. Ontem o Bucaramanga estava com a bola, jogou com a bola e o Racing não conseguiu fazer nada. E em casa tem colecionado derrotas. Ontem sem público, né? Por conta da festa do jogo contra o Corinthians na Sul-Americana. Essa palhaçada da Comebol, que agora tira o público do estádio por conta da festa. Eles tratam a festa com mais rigor do que o racismo e ontem mortes, né? Do lado de fora do estádio lá em Santiago. Então, ele não tem muito repertório. É isso aí. Quando não funciona, é um desastre. É um desastre. Ontem foi assim de novo. Mas, como ele foi campeão, ele é torcedor fanático, ele beija o Santinho, aquela pataquada toda, a torcida ama ele e tudo e vai ficar lá, não vai mudar, isso aí não muda. O próprio Botafogo teve dificuldade contra o Carabobo, né? Foi ganhar no finalzinho só. Exato. Né? Com gol que a bola nem foi uma falta tão bem batida, eu acho que a bola resvala em alguém, né? Ela entra no cantinho. Resvala, falha do goleiro, foi misturada toda, né? Aí o segundo gol é meio consequência do primeiro, o Botafogo estava empatando em casa com o Carabobo, olha que loucura. O campeão. Estava empatando. O Botafogo também já não tem os caras mais desequilibrantes lá na frente, né? Perdeu opções, como o Júnior Santos, que era goleador, machucou, mas voltou e fez gol em final e foi embora. E o Tiquinho Soares, que era um reserva muito bom, né? Para você contar com ele em certas situações. Perdeu esses caras. Então o Botafogo tem menos poder de fogo esse ano, sem dúvida alguma. E o Flamengo, com a volta do Pedro, pode melhorar isso aí. Mas com essa versão da Arrascaeta, aí tem gente que fica apaixonado que ele fez um golaço contra o Vitória. Gente, é um fragmento de Arrascaeta. Sabe? Não dá para contar com ele, infelizmente é a realidade. Sabe? Não jogou tem constância. Nada quarta-feira. Nada. Na negação. Nada. Então, assim. Foi substituído, né? O Flamengo vai atrás de um meia no meio do ano. Vai tentar contratar um jogador para a função dele. Não sei se vai contratar um jogador, que nível vai contratar. Mas tem que ter um cara que jogue ali. Até para repor, para ser uma sombra para ele. Agora, o que eu me questiono também é até que ponto ele não pode oferecer mais. Sabe? Até que ponto? Eu não sei como é que é a rotina dele. Desculpa, não sei. Não estou lá dentro do CT. Porque é um jogador que tem um problema crônico. Cara, ele vai ter que fazer alguns sacrifícios. Eu sempre gosto de falar do Renato Augusto. Renato Augusto, 2015, tem 10 anos, gente. Agora ele não tem a menor condição, comprovadamente. Ele foi o melhor jogador do Campeonato Brasileiro. O Corinthians foi campeão, com salários atrasados, aquela coisa toda. Só naquela época, né? Já tinha problemas. E, assim, eu estava ainda lá na ESPN. E muitos jogadores do Corinthians foram lá participar de programa como convidado, e toda vez, ou no ar ou fora do ar, eu perguntava, sempre perguntava. E o Renato Augusto? Todo mundo falava a mesma coisa. O cara chega, vai para a fisioterapia, faz o tratamento, vai para o campo. Quando a gente já está no campo, ele está entrando, porque ele estava lá na fisioterapia, mas ele chegou antes de todo mundo. Acabou o treino, acabou toda a atividade, o pessoal foi lá, tal, tomou banho, está indo para casa, volta ele para a fisioterapia, vai ele para a sala de musculação. O cara morava no CT.
todo mundo dizia que era uma dedicação absurda para ele compensar todas as suas deficiências físicas. E o Renato Augusto, não sei se vocês concordam, eu acho que naquela fase dele, até que ele foi à Copa do Mundo e tal, ele virou um jogador melhor. Eu acho que ele se dedicava de tal forma que ele virou um jogador melhor do que ele era. 2016 e 17 dele na seleção, Sim. excelente, excepcional. Excelente. Assim, um cara inteligente. Ele é um Campeão rapaz olímpico. inteligente. Quase completo. Então, ele é um rapaz Quase inteligente. completo o meio campista. Então, eu acho que ele entendeu bem o jogo e conseguiu evoluir, né, dentro do jogo. E as questões físicas ele superava com uma dedicação absurda. Todos os colegas dele falavam isso. Talvez, não sei, não estou dizendo que o Arrasca não se dedica, não estou dizendo isso, mas talvez ele tenha que se dedicar mais. Isso quem pode responder é quem está no dia a dia com ele. E aí uma sombra pode ser importante. Porque assim, se ele está em condições, ele joga, né? Ele joga. Tirar ele do time, o técnico, qualquer técnico, vai ser muito pressionado. Mas eu já falo isso há algum tempo. Infelizmente, se o Flamengo não tem alguém para a posição, tem que encontrar forma de jogar sem ele, porque não dá para ficar vivendo, sabe, esperando que ele tenha um lampejo como aquele gol espetacular que ele fez lá em Salvador. Não dá. Quarta-feira não aconteceu. O Flamengo não pode depender disso. Não pode depender disso. E aquela coisa. Tal, não pode tirar alguns jogadores. Gente, primeiro jogo em casa, Libertadores. O Tite foi criticado pra caramba ano passado e mereceu. Porque ele, no meio do Carioca, nas finais, já tinha goleado o Nova Iguaçu e ele botou um time misto contra o Milionários. Era a chance de vencer fora de casa. Resultado, com um homem a menos, que o Milionários teve um cara expulso, o Flamengo não conseguiu vencer. Fez 1-0, tomou um empate. E ficou 1-1. E ele foi criticado, porque já era um jogo para sair com 3 pontos. Resultado, classificou em segundo. Né? E foi ser eliminado pelo Peñarol adiante, perdendo no Maracanã. Ou seja, não pode brincar, gente. É assim, o primeiro jogo em casa, Libertadores, é um jogo para você levar muito a sério. Sabe? Assim, o Flamengo tratou. Aí vale até uma reflexão. O Flamengo tratou com mais seriedade o quê? A sua estreia em casa na Libertadores ou as semifinais contra o Vasco e as finais do Carioca com o Fluminense? O que é mais importante? O que é mais importante? O que vale o título carioca se for eliminado porventura na fase de grupos? Não acho que vai ser eliminado, não, mas vamos imaginar que acontecesse a desgraça. Fui campeão carioca. Não adiantou nada, pode jogar no lixo. Se você conseguir ser eliminado pelo Central Córdoba ou pelo Tátira, né, com a LDU, então, amigo, que adiantou ser campeão carioca? Com tanto investimento no futebol. O próprio ano. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.